Bom dia, irmã. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Desde já, Bom peço. dia, Os irmãos graça estão me e paz. ouvindo direitinho? Sim. Né? Desde já, peço que orem em vossos corações para que o Espírito Santo de Deus possa nos ungir nesta manhã, né? E que tudo que eu venha falar aqui seja inspirado por Ele e de fácil compreensão para os irmãos, porque o objetivo é esse, né? Todos nós compreendermos, assim, a palavra de Deus. E estou grata e feliz, né, pelo convite que a irmã Alexandre me passou de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. E nós vamos estudar, como ela falou, o capítulo 18, que tem como tema, eu estou utilizando o livro, viu, irmãos? Uma profecia muito significativa, eu acredito que no original tem o tema A Profecia. E hoje nós vamos falar de quem, irmãos? De Guilherme Miller, né? Um homem que foi chamado no seu tempo para, assim, proclamar a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos estudar um pouquinho da vida dele, né? Do seu encontro que ele teve com Jesus, da profecia que nós vemos em Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E eu tenho como base central, né, a profecia, porque essa é uma base da nossa fé e que nós precisamos ter compreensão. E muitas vezes, irmãos, nós não temos compreensão dessa profecia. E nós precisamos ter, né? Nós precisamos buscar do Senhor, buscar a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, porque em outras religiões elas têm um outro ponto de vista sobre essa profecia. E nós sabemos que essa profecia, ela marca a cronologia dos fatos que nós estamos vivendo e, inclusive, o período que nós estamos vivendo, né? Qual é esse período? Do juízo investigativo. Então, nós precisamos ter compreensão das verdades de Deus para que, irmãos, nós não venhamos ser levados por ventos de doutrina. Mesmo tendo essa grande luz que nós temos, nós precisamos ser exímios estudantes da palavra de Deus. E Guilherme Miller, ele é um exemplo para nós, né? Porque ele teve um encontro com Jesus, antes ele não acreditava, né? Ele era um deísta, ele não acreditava, não tinha a Bíblia como referência, e ele teve um encontro com Jesus. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho e vou dar continuidade. Diz assim: um fazendeiro honesto e íntegro que desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem que Deus escolheu para liderar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Assim como muitos outros reformadores, Guilherme Miller lutou com a pobreza e aprendeu lições de abnegação. Mesmo quando criança, Miller demonstrava força intelectual acima da média. Enquanto crescia, sua mente era ativa e bem desenvolvida. Ele tinha uma sede profunda por conhecimento. Amava estudar e adquiriu o hábito de pensar com cuidado e fazer análises profundas. Essas coisas os transformaram em um homem sensato e de mente ampla. Seu caráter moral era excelente e desfrutava de uma reputação invejável. Tinha um bom desempenho nas várias posições civis e militares que exerceu. Riqueza e honra parecia aguardá-lo no futuro. Durante a infância, respondia bem às questões religiosas. No início da sua vida adulta, porém, começou a andar com deístas, cuja influência foi muito forte, por serem, em sua maior parte, bons cidadãos, caridosos e generosos. Irmãos, durante 12 anos da vida de Guilherme Miller, ele foi um deísta, né? Eu anotei até aqui o que quer dizer um deísta. É uma cultura popular baseada apenas no pensamento racional, sem qualquer confiança com Deus. Mas mesmo ele sendo deísta, ele era uma pessoa que não estava se encontrando, ele sempre achava que existia algo mais para que ele pudesse conhecer. Olha o que diz aqui, ainda na primeira página. Quanto mais eu pensava, mais incoerentes eram as minhas conclusões. Tentei parar de pensar, mas não conseguia controlar os meus pensamentos. Sentia-me verdadeiramente infeliz, mas não conseguia entender o motivo. Estava triste e queixoso, mas não sabia a quem culpar. Eu sabia que
existia o errado, mas não sabia como nem onde encontrar o certo. Então, Guilherme Miller estava totalmente perdido. Quando ele teve um encontro maravilhoso. Irmãos, todos nós precisamos ter um encontro com quem? Com aquele que irá mudar as nossas vidas. Quem que irá mudar as nossas vidas? Jesus. Então, depois da guerra, que durou de 1812 a 1814, ele viu que ele tinha tido um grande livramento. Então, ele começou a pensar, a imaginar. E olha só, ele teve um encontro com um amigo. Diz assim, de repente, diz ele, o caráter do Salvador apareceu rapidamente em minha mente. Pareceu que poderia existir um ser tão bom e compassivo que ele próprio expiaria nossas transgressões e assim nos salvaria do sofrimento da pena do pecado. Mas então veio a dúvida, como podemos provar que esse ser existe? Fora da Bíblia, eu não consegui encontrar nenhuma evidência da existência de tal Salvador, nem mesmo de uma vida futura. Vi que a Bíblia falava sobre o tipo de Salvador do qual eu necessitava e fiquei perplexo ao ver como não inspirado, né? Nesse momento ele achava que a Bíblia não era um livro inspirado. E nós vemos mais para frente que ele reconheceu que a Bíblia era um livro inspirado. Era capaz de desenvolver princípios adaptados com tamanha perfeição às necessidades de um mundo caído. Fui forçado a admitir que as Escrituras precisavam ser a revelação de Deus. Elas se tornaram prazerosas para mim. E em Jesus eu encontrei um amigo. Olha só, irmão, que maravilha. Que relato de um homem que ao mesmo tempo estava perdido nos seus pensamentos, sabia que ele tinha que ir para algum lugar, que tinha algo mais para ele, e ele não conseguia encontrar, e de repente o caráter do Salvador apareceu rapidamente em minha mente. Então, rapidamente, ele teve um encontro com Jesus, irmãos. E por que que muitas vezes ele diz aqui que a leitura da palavra é prazerosa? E ele diz também que ele examinava com prazer, ele se deleitava. Então, ele deixou todos os outros livros, eu não vou ler mais porque o texto é meio extenso, irmãos. Os irmãos podem estar lendo. Esse é um capítulo muito maravilhoso. E ele diz que tinha muito prazer em ler a palavra de Deus, né? Que era lâmpada para os pés dele, luz para o seu caminho. Então, ele realmente teve um encontro com Jesus. Irmãos, e muitas vezes, por que que nós não temos prazer em ler a palavra de Deus? Por que que muitas vezes, né, às vezes é algo penoso, fazemos um ano bíblico, mas por diversas vezes não temos compreensão e acabamos passando. Como nós vemos a história de Guilherme Miller, ele não saía de um texto, de um versículo, sem que ele obtivesse a compreensão total daquele texto. E quando havia textos que ele não compreendia, ele comparava texto com texto para que ele pudesse ter a compreensão do que Deus falava através da sua palavra. Então, foi algo maravilhoso. Ele passou 2 anos lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, e ele sabia que Jesus ele voltaria a essa terra, né? Jesus tinha uma data, ele iria voltar a essa terra. Então, essa foi uma das perguntas que foi gerada, né, na mente dele, e ele, a partir do momento que ele começou a estudar a palavra de Deus, Deus foi dando compreensão, e olha só, irmãos, que maravilhoso. Deus, ele enviava anjos para ajudar Guilherme Miller. O que é que Guilherme Miller tinha como estudo? Somente a Bíblia e uma concordância. Só esses dois. Inclusive, ontem mesmo, eu estava vendo um vídeo, né, que um rapaz, um homem, né, que tem um canal, ele mostra a igreja, né, que Guilherme Miller construiu, e lá mostra o quarto de Guilherme Miller. Lá tem a Bíblia e tem a concordância, tem até o óculos dele lá também. Então, é algo maravilhoso. Anjos eram comissionados para que Guilherme Miller pudesse ter a fácil compreensão da palavra de Deus. Então, ele era um exímio estudante da palavra de Deus. E eu vou passar aqui mais para frente, que diz assim: a vinda pessoal. Miller descobriu que a Bíblia ensinava claramente a vinda literal e pessoal de Cristo. Então, como eu já falei,
ele viu que a Bíblia mostrava que Jesus iria vir a esse mundo pessoalmente. Um dos textos que é colocado no livro diz assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos. Então, ele conseguiu ver, né, que havia uma data para que Jesus voltasse a essa terra. Então, ele começou a estudar. E onde ele chegou, irmãos? Eu estou acelerando porque eu quero chegar na parte da profecia, né? Qual é a profecia que ele chegou? Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E eu gostaria de saber, irmãos, se um irmão pode me falar qual foi o erro de Guilherme Miller, porque ele encontrou a data correta. O que estava errado? O lugar que não era terra, era o céu. O acontecimento. Exatamente. Não era a terra. Como diz bem aqui, ó. Miller aceitou o ponto de vista defendido por muitos de que, na era cristã, a terra é o quê? O santuário. Ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário de Daniel 8:14 representava a purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Miller concluiu ainda que, se conseguisse encontrar a data de partida correta dos 2.300 tardes e manhãs, o momento do segundo advento seria revelado. Então, irmãos, ele chegou na data correta, porém o evento não era esse. E diz, irmãos, em uma revista que eu anotei aqui, uma revista diz que mais ou menos 1 milhão de pessoas foram reavivadas naquele tempo, com a pregação de Miller. Mais de 1 milhão, imaginem aí, irmãos, um estado inteiro, um país inteiro, ele abalou, né, esse tempo. Ele abalou, ele trouxe essa mensagem de fervor, essa mensagem que era vivificante, e as pessoas, como nós vamos ver mais para frente, elas aceitavam Jesus e pediam para que ele pudesse ir em mais lugares. Então, Miller, ele pregou muito, em vários lugares. E muitas pessoas aceitavam a mensagem, aceitavam a Cristo, e estavam ali se preparando para o quê? Para a segunda vinda de Cristo. Então, Miller chegou até onde, irmãos? Até 2.300 tardes e manhã. Agora eu pergunto para os irmãos, às vezes, quando nós falamos nesse assunto, parece que é uma coisa de tão difícil compreensão para nós, não é isso? Às vezes, os irmãos têm irmãos que têm mais facilidade, né, de compreender esse assunto. Às vezes, tem irmãos que realmente não conseguem compreender esse assunto, mas eu falo para os irmãos. Esse assunto, irmãos, é a gênese da nossa fé. Nós precisamos ter a compreensão correta desse assunto. Precisamos saber a cronologia dos fatos, porque tudo que está acontecendo hoje, ou o tempo que nós estamos vivendo, está dentro do quê? Dessa profecia. E nós precisamos ter essa profecia viva na nossa mente. E como nós podemos compreender isso, né? Miller, ele estudava, ele era um exímio estudante da palavra de Deus. Então, enquanto ele, como eu já falei, não compreendia uma parte, ele não passava para a outra. E nós também precisamos ser assim. Se nós ainda não estamos compreendendo essa profecia, que é a base da nossa fé, nós precisamos estudar mais, pedir a Deus, o Espírito Santo, para nos dar compreensão para a nossa mente, para que quando a nossa fé, né, for questionada, nós possamos, assim, estar firmes ali e responder, né, para as pessoas, porque isso também trará influência para o quê? Para aquelas pessoas que nos rodeiam, que não têm conhecimento e nem a luz que nós temos. Irmãos, nós temos muitas luzes, porém, nós não aproveitamos. Eu falo por mim mesmo, né? Eu falo por mim mesmo. Não sei se eu falo para os irmãos, pode ser que os irmãos não, mas nós temos muita luz e o Senhor, Ele quer tanto nos conceder conhecimento da sua palavra, do que nós estamos vivendo hoje. Muito mesmo, Ele quer fazer isso, só que nós precisamos ter uma atitude. E qual é a atitude que nós precisamos ter? É conhecer a palavra de Deus, é ler, é pedir, é suplicar,
é não sair de um versículo sem que nós não tenhamos a compreensão dele. Porque assim, irmãos, nós estaremos tendo uma base forte espiritual. E nós precisamos ter essa base. Porque aquele que não tem base, ele será levado pelos ventos, né? Porque a palavra de Deus diz também que o inimigo, ele vai poder até enganar os próprios escolhidos. Porque nós sabemos que ele veste mentira, tem mentira vestida de verdade. Então, se você não souber os pontos reais, você será levado. Então, qual é a importância de nós compreendermos, de nós estarmos atentos, né, às profecias? Porque tudo está na palavra de Deus. Tudo que está ocorrendo hoje, que já ocorreu, está na palavra de Deus. Vários eventos já ocorreram, né? Como o pastor Meirelles falou ontem. Vários eventos já ocorreram e tem muitos anos que já ocorreram. Então, nós precisamos estar com o nosso alicerce firmado na palavra de Deus, na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Ele tem o desejo, ele anseia em nos conceder conhecimento da sua verdade, a verdade de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os irmãos podem notar que tudo, desde Gênesis a Apocalipse, aponta quem? Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse aponta Cristo Jesus. E essa profecia ela tem um evento que é a base do Evangelho. Lá na última semana que nós vamos estudar. Qual é esse evento? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, irmãos, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a promessa. Não perecer, mas tenha a vida eterna. Mas nós precisamos crer e aprender de Cristo, porque ele tem muito a nos ensinar. Mas depende da nossa escolha, do que nós estamos fazendo hoje, para que nós possamos ter a compreensão da palavra de Deus, assim como Guilherme Miller teve, né, que ele passou de um deísta para crer na palavra de Deus, para ter um encontro com Jesus, para ser o melhor amigo de Jesus. Ele passou de alguém que não compreendia ou que não acreditava para alguém que cria totalmente na palavra de Deus, que foi o quê? Uma pessoa que lutou, né, que deu seus bens e muito da sua saúde também, como diz aqui no livro. Seus bens foram custeados, né, nas viagens que ele fazia e muito também da sua saúde, por proclamar o quê? O Evangelho, por levar a mensagem do Senhor. E nós vamos entrar agora na profecia que está em Daniel, irmãos. Daniel 8:14. Vou pegar minha Bíblia aqui agora. Daniel teve essa visão, né? Onde dois santos falavam e um deles falava: até quando durará a visão? Será até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será o quê? Purificado. Nós vemos, irmãos, que no capítulo 8 de Daniel, ele termina assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Estava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, Daniel compreendeu a visão no momento que ele teve? Daniel não compreendeu a visão. Irmãos, nós terminamos aqui o capítulo 8. Daniel estava o quê? Fraco e enfermo, porque ele não compreendia a visão. E alguns estudiosos falam, né, que passou-se mais de 10 anos para que o quê? Quando Daniel orava, eu vou em frente, irmãos, por causa do horário, Daniel 9:20 fala assim: agora ele vai ter a compreensão dessa visão total. Por quê? A primeira compreensão que ele teve foi lá em Daniel 9, né? Que lá falava o quê? Das 70 semanas, de acordo com quem? Com Jeremias, né? Então, ele foi pesquisar, ele encontrou essa data. Só que a compreensão que ele tinha era só essa, né? Porém, olha só o que aconteceu. Daniel 9:20 diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel. Então, Daniel, ele sempre se colocava como pecador, irmãos, embora ele não fosse, mas ele se colocava como pecador e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do meu Deus.
falava ainda na oração. Olha só, irmãos. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Irmãos, aqui diz que ele falava ainda. Quando Deus fez o quê? Eu queria instruir, me falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, no princípio, irmãos, olha só a velocidade que esse anjo veio até Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, no princípio da oração de Daniel, quem saiu do céu? Gabriel. Gabriel saiu do céu. E Daniel estava orando ainda, irmãos, quando Gabriel chegou lá. Imagine a velocidade, né? E diz aqui que porque és muito amado. Então, Deus amava muito quem, irmãos? Daniel. Deus amava muito Daniel. Até ouvi uma frase assim ontem que falava assim, quando você é amado por Deus, você se torna importante para quem? Para o inimigo, irmãos. Para o inimigo. Então, como nós vemos a vida de Daniel, não é o caso aqui, mas eu posso falar um pouquinho, quantas vezes tentaram tirar a vida de Daniel? Quantas vezes? Quantas vezes o inimigo tentou tirar a vida de Daniel? Então, quando você é amado por Deus, você se torna importante para quem? Para o inimigo. Ele vai tentar o quê? Te calar, né? E aí vem, irmãos, diz assim, o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Então, nós vamos agora ver... Irmã Alexandra? É porque eu vou pedir para ela colocar o gráfico bem aí, irmãos. Para os irmãos terem compreensão. Eu quero saber se alguém sabe quando iniciou, qual foi o período que iniciou o maior evento, né, de todos os tempos, profético de tempos, foi esse, né, essa profecia. Os irmãos sabem quando iniciou? Foi no 456. Isso, 400. Do muro, né? Exatamente. Vamos só esperar a irmã Alexandra colocar, que aí nós vamos seguir. Irmãos, e olha só. Tem como ficar um pouquinho maior, irmã? Ou não? Conseguiu. Os irmãos conseguem ver ou não? É só aumentar no celular, Janaína. Toca na tela que aumenta. Não, é porque eu estou vendo. Só queria saber se os irmãos estão vendo. Sim. Então, né? Dá para aumentar e dá para ver direitinho. Ah, tá. Eu vou aumentar o meu aqui também. Então, irmãos, quantos decretos foram? Será que foi só um decreto ou tiveram outros decretos? Para que pudesse suprir, assim, o que a profecia necessitava. Foram 3 decretos. Foram 3 decretos, né? O primeiro foi por quem, mulheres? Não lembra? Porque assim, irmãos, olha só, foram 3 decretos. O primeiro, ele originou, o segundo, ele confirmou, e o terceiro, ele completou. O primeiro foi pelo Sírio, rei Dario E Artaxerxes. e depois e o Artaxerxes. Artaxerxes. Isso, exatamente. Foram esses 3 decretos. Mas o que marcou o início da profecia foi qual? O do rei Artaxerxes, né? Em 457 a.C. Então, vamos lá para a Bíblia, irmãos, porque aqui nós temos uma fácil compreensão
que está escrito em Daniel 9, a partir do versículo 25, que foi o que o anjo falou para Daniel para que ele pudesse compreender. Então, os irmãos podem estar lendo também aí, tá? 9:25, eu estarei lendo. Sabe e entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, no ano de quanto? 457, até a ungido ao príncipe, 7 semanas. Olha só, foram divididos em quantos períodos, irmãos? 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, aqui, irmãos, em Daniel 9, a partir do 25, foi a visão a qual o anjo, né, deu para Daniel. Lá fala de quantos períodos? Lá falam de 3 períodos, né? Primeiro, 7 semanas, que representam quantos anos? 49 anos. Depois, as 62 semanas, que representam 434 anos. E a última semana, que representa 7 anos. Amém? Compreenderam? Amém. Então, eles são três períodos que estão colocados nas 70 semanas que o anjo falou para Daniel e que Daniel também havia lido em Jeremias. Essas 70 semanas representam quantos anos, irmãos? 490. 490 anos. Esses 490 anos, eles são referidos a quê? Ao tempo de graça dos judeus, né? Eles tiveram quantos anos? 490 anos. Então, vamos lá, irmãos. Vamos lá para a última semana. No ano 27, quem foi ungido? Cristo. Jesus. Cristo foi ungido. Ele foi o quê? Batizado, né? Então, ele saiu para pregar. E aí, na metade da semana, no ano, de qual ano? 31. O que aconteceu, irmãos? A morte. Cristo foi morto, né? No ano 31. E aí restava essa metade da semana, que são 7 anos. Restava mais a metade da semana, que são quantos anos? 3 anos e meio. Que ainda continuava como tempo de graça para quem? Para os judeus. Mas eles aceitaram? Não. Eles não aceitaram, irmãos. Inclusive, lá em Atos, eu vou ler rapidinho para os irmãos aqui. Atos 13:46. Diz assim. Só um minuto. Os irmãos que quiserem anotar, esse versículo é muito importante, porque aqui marca o fim, né, do tempo de graça dos judeus. Atos 13:46 diz assim. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. A quem? Aos judeus. Mas, posto que as rejeitastes a vós mesmos, vós julgais indignos da vida eterna. Eis que aí nós volvemos para os gentios. Então, no ano 34, com a morte de quem, irmãos? Estevão. Com a morte de Estevão, finalizou o tempo de graça para quem? Para os judeus, né? Agora, eles não seriam salvos mais como nação, mas como indivíduos, né? E quem estava na morte de Estevão? Paulo. Paulo estava lá, né, na morte de Estevão. Então, irmãos, como diz aqui o livro, são 2 tempos. O que nós vamos fazer agora? São quantos anos? 2.300 anos, menos 490 anos, que nós chegamos ao qual cálculo que tem bem aqui? 1810. 10 anos. Então, os 490 anos que ficaram para trás, que são as 70 semanas, era o tempo de graça para os
judeus. Agora nós entramos aonde? Como diz o versículo aqui, no tempo de graça para quem? Para os Gentios. gentios. Então, os discípulos, né, eles saíram para pregar a palavra de Deus. E nesse tempo de graça aqui, irmãos, nós temos o quê? A supremacia papal. Os irmãos que sabem, né, que a supremacia papal começou em 538 com o Papa Virgílio. E ela finalizou em 1798, né, com o Papa Pio VI. E o que aconteceu nessa supremacia papal? Muitos cristãos foram o quê? Foram mortos, né? Mais de 50 milhões. Aí tem o tempo da Inquisição também, né? Mais de 50 milhões de cristãos foram mortos. E agora nós vamos chegar na conta que Guilherme Miller chegou. Qual foi o ano que ele chegou? 1844. Como que nós fazemos isso, irmãos? Nós vamos pegar os 1810, que foi o tempo, de graça, né, para os gentios, mais os 34 da era cristã, que nós chegamos aonde? Em 1844. Que começa o que agora, irmãos? O juízo investigativo, o quarto trimestre de 1844. Iniciou-se lá, quando que iniciou essa profecia? Em 457 antes de Cristo, no quarto trimestre de 457 antes de Cristo, e ela finalizou aonde? Em 1844, no quarto trimestre de 1844. Inclusive, nós estamos no mês de outubro, né? Dia 26 de outubro. O que vai acontecer, irmão? 22. Quantos anos? 179. 179, que Cristo está o quê? No santuário celestial. Hebreus 8, 1 e 2, nós temos um sacerdote no santuário celestial, porque a data de Miller estava correta, só que o evento não estava. O que aconteceu? Jesus passou do santo para onde? Para o Santíssimo. E por que nós temos que compreender essa profecia aqui das 2.300 tardes e manhãs? Porque ela culmina no período que nós estamos vivendo, o grande dia da expiação, né? Culmina nisso. Então, Jesus está há quantos anos? 179 anos fazendo expiação pelos nossos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa obra que Cristo está fazendo por cada um de nós, irmãos. Ele está purificando o nosso coração, a nossa mente, mas aí existe também, algo condicional. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é o quê, irmãos? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, Miller chegou nessa data, eu vou seguir à frente porque o horário já está quase terminando. E nós vemos aqui, nos próximos capítulos, né, que a queda das estrelas, que foi um dos eventos também, né, que Cristo falou, né, os outros dois, o pastor Meirelles falou ontem, e qual o evento que seguia a queda das estrelas, que foi quando, irmãos? Dia 13 de novembro de 1833. 13 de novembro de 1833. E, inclusive, um jornal fala assim, de Nova York, publicado em 14 de novembro de 1833. Saiu um longo artigo referente a esse acontecimento. Nenhum filósofo ou erudito já registrou um evento, suponho eu, como o da manhã de ontem. Um profeta predisse há 1.800 anos com exatidão. Se nos dermos ao trabalho de compreender a queda das estrelas, o único sentido em que pode ser literalmente verdadeiro. Assim, o último dia da vinda de Cristo se cumpriu daqueles que haviam. Assim, o último sinal da vinda de Cristo se cumpriu daqueles que ele havia mencionado aos discípulos. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Muitos dos que testemunharam a queda das estrelas entenderam que se tratava de um anúncio
do juízo futuro. Então, irmãos, está aí. Os três eventos que Cristo havia falado se cumpriu, né? Então, o terremoto em Lisboa, que foi quando? Em 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol e a Lua em sangue, que foi em 19 de maio de 1780. E esse aqui, a queda das estrelas, em 13 de novembro de 1833. Irmãos, então, e como os outros eventos que nós estamos vendo que está se cumprindo, que nós precisamos aqui, o que, irmãos, nos preparar para a breve volta. Jesus está às portas, nós vemos o que está acontecendo, né? Guerras, rumores de guerra, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo em outros lugares também. Tudo isso tem uma mensagem. Sabe qual é a mensagem? Jesus está voltando. Te prepara, ó Israel. Precisamos nos preparar, irmãos. Precisamos nos preparar porque nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Isso depende das escolhas que nós estamos fazendo hoje, das decisões que nós tomamos. Se nós estamos lendo a palavra de Deus, se nós estamos vivendo de acordo com o princípio, se estamos vivendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque todos nós temos um propósito. Guilherme Miller tinha um propósito, ele era um homem para o seu tempo. E por que hoje nós não estamos abalando? Eu, Janaína, irmã Janaína, por que eu não estou abalando a cidade que eu vivo? Por que eu não estou abalando minha cidade vizinha? Por que eu não estou fazendo isso? Talvez porque eu ainda não tive um encontro com Jesus. Nós precisamos orar para que nós venhamos ter, como Guilherme Miller, um encontro com Jesus. Porque, irmão, será impossível nós não falarmos da breve de Jesus, dos eventos que está acontecendo. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos nos encontrar com Ele todos os dias. O Espírito Santo precisa fazer parte da nossa vida diária. Nós precisamos ter fome e sede dessa justiça que vem do Senhor. Cristo, justiça nossa. Nós precisamos, irmãos. E eu quero só ler o último texto que diz assim: feliz é aquele que lê, há quem não leia, e felizes aqueles que ouvem. Há alguns que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias, e aguardam o que nela está escrito. Muitos se recusam a colocar em prática as instruções do Apocalipse. Nenhum desses podem reclamar para si as bênçãos prometidas. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que lê. E o Apocalipse é o que? É uma revelação da vontade de Deus para os seus santos. Não é um livro fechado, como as pessoas falavam. É um livro, como falam até hoje, é um livro aberto. Nós precisamos compreender ele para nós vermos a sequência cronológica daquilo que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, como eu já falei anteriormente, para que nós não venhamos ser enganados por ventos de doutrina. Então, que o Senhor nos ajude, nos capacite, para que nós possamos sempre buscar no Senhor a verdade, porque Ele é a verdade. Que possamos estar sempre dispostos a entender e compreender a palavra de Deus. Irmãos, e a primeira atitude é de quem? É nossa. Deus está disposto a nos dar compreensão da sua palavra, o céu inteiro, os meios de graça. Que o Senhor nos ajude e nos capacite para isso todos os dias. Espero Amém. que todos os irmãos tenham compreendido, assim, um pouquinho, né, dessa profecia que nós precisamos estudar nas nossas igrejas, irmãos. Para que todos nós possamos ter essa compreensão em nome de Jesus. Amém. Amém.